Sejam bem-vindos. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Duplos padrões ridículos que machucam e prejudicam homens e mulheres. Um duplo padrão é quando uma regra ou princípio é aplicado injustamente de maneiras diferentes a diferentes pessoas ou grupos nas mesmas situações. Essa é uma das maiores formas da desigualdade de gênero se expressar. A lacuna entre a forma como homens e mulheres são tratados por participarem das mesmas atividades e comportamentos diz muito sobre os preconceitos de gênero da sociedade. Quer um exemplo prático? Um jogador de futebol que trai a namorada grávida recebe parabéns por admitir a traição. Uma cantora que separa do marido famoso é acusada de traição sem provas e execrada na internet. Isso é um dos maiores padrões duplos da nossa sociedade. Mas acredite, tem coisas que também prejudicam os homens. Desde os papéis que assumimos até os traços que incorporamos, há muitos padrões duplos que infligem danos a homens e mulheres. Clique para ler essas regras unilaterais ridículas. Quem é capaz de ser babá de seus próprios filhos? Homens são os únicos que já conseguiram ser babá dos próprios filhos, já que para as mulheres o cuidado com os filhos sempre é esperado. Isso prejudica ambos os pais, porque afasta o pai do papel paterno e próximo, e despeja elogios sobre ele por fazer o mínimo. O imposto rosa. O imposto rosa refere-se a como produtos comercializados especificamente para mulheres tendem a ser mais caros do que aqueles comercializados para homens, como lâminas de barbear e desodorante em cores femininas. E nem estamos falando sobre o imposto governamental nas vendas de produtos menstruais, como absorventes. Assustador ou apaixonado? Se um homem pouco atraente se aproxima de uma mulher e tenta conseguir seu número, ele é muitas vezes considerado assustador. Mas se um homem atraente se aproxima de uma mulher da mesma maneira, é considerado fofo. Homens são confiantes, mulheres são mandonas. Ser assertivo é um traço bem visto num homem, mas é um traço desagradável numa mulher, o que faz com que as mulheres enfrentem penalidades sociais, sem contar que isso continua a alimentar o número desproporcional de homens em cargos de liderança. Qual o seu número? Mulheres que tiveram mais parceiros íntimos são mais propensas a serem estigmatizadas e chamadas por nomes depreciativos, bem como retratadas como indesejadas, enquanto homens com maior número de parceiras são elogiados como campeões e muitas vezes são retratados com mais mulheres clamando por eles. Dar as mãos. Geralmente, é muito mais socialmente aceitável que mulheres deem as mãos com suas amigas, deem longos abraços umas às outras, beijem as bochechas umas das outras e demonstrem mais afeto, enquanto os homens héteros são vistos como gays se fizerem o mesmo. Exibição pública. Se os seios de uma mulher são expostos de forma sexualizada em um enorme outdoor, todos passam sem problemas. Se uma mulher está alimentando seu bebê na frente daquele outdoor, no entanto, as pessoas vão olhar, fazer comentários e até reclamar. As mães não devem ter que encobrir ou ser respeitosas porque a amamentação é natural, não é sexual. Se os seios de uma mulher são expostos de forma sexualizada em um enorme outdoor, todos passam sem problemas. Se uma mulher está alimentando seu bebê na frente daquele outdoor, no entanto, as pessoas vão olhar, fazer comentários e até reclamar. As mães não devem ter que encobrir ou ser respeitosas porque a amamentação é natural, não sexual. Ainda é esperado que mulheres mudem seu sobrenome. Começando há cerca de 1000 anos, a doutrina legal de cobertura inglesa, um Legal Doctrine of Coverture, significava que as mulheres casadas abririam mão de seu sobrenome porque, após o casamento, a mulher se tornava propriedade de seu marido. Agora, no entanto, as mulheres são consideradas como indivíduos completos nos casamentos, mas muitas vezes ainda abrem mão de seu sobrenome. Quem pode escolher não ter filhos? As vasectomias são realizadas sem a necessidade de permissão da parceira e feitas facilmente, enquanto mulheres que solicitam laqueaduras têm sido obrigadas a escrever textos defendendo seu desejo pelo procedimento e, em muitos casos, até tiveram que pedir a permissão do marido para se submeter à esterilização, de acordo com uma reportagem da Vice News de 2019. E isso ainda é uma realidade no mundo todo, infelizmente. O provedor. Espera-se ainda que os homens sejam o sustento da família, o que é uma pressão imensa e desconsidera a capacidade das mulheres de avançar mais na carreira do que os homens. Pesos e medidas.
Enquanto as mulheres devem entrar em forma logo depois de carregar um bebê por 9 meses, os homens são elogiados pelo chamado dead bod, que celebra a figura não esculpida, o corpo é normal. Códigos de vestimenta. Esperar que mulheres usem saltos como parte de um código de vestimenta é física, visual e financeiramente ridículo. Mom-shaming. Shaming significa envergonhar. O fato de que há o mom-shaming, que culpa as mães, mas não o dad-shaming, envergonhamento do pai, é bastante claro, embora não deva haver nenhuma vergonha. Isso ficou tão ruim e tão desproporcionalmente direcionado às mulheres que a ansiedade materna tem aumentado, segundo o Insider. Ser bi ou não ser. Quando uma mulher diz que é bissexual, as pessoas acreditam que ela gosta tanto de homens quanto de mulheres. Quando um homem diz que é bissexual, as pessoas assumem que ele é apenas gay. Generalização. Se há uma comédia protagonizada por homens e ela fracassa, o filme é visto apenas como uma comédia ruim. Se há uma comédia protagonizada por mulheres e ela fracassa, todas as mulheres são vistas como sem graça. Ficou para titia X solteirão. As mulheres que são mais velhas e permanecem solteiras são consideradas solitárias, egoístas ou indesejadas, mas os homens na mesma situação são solteirões convictos até o dia em que morrem. Pais que ficam em casa. Presume-se que as mulheres são as mães que ficam em casa, mas algumas mulheres querem trabalhar e, de fato, ganhar mais dinheiro do que seus parceiros. Os homens são julgados, no entanto, e considerados menos viris por não serem o provedor de família e por assumirem o papel doméstico. Quem tem permissão de envelhecer? É claro que existem homens que são autoconscientes sobre o envelhecimento, mas o fato é que eles são mais amplamente encorajados a ficar grisalhos e a ter suas rugas. Mulheres se tornam público-alvo e são pressionadas a usar botox, tintura de cabelo e cremes anti-idade assim que atingem 30 anos. Chorar. Como o choro tem sido associado às mulheres, para o bem ou para o mal, ele é visto como algo normal, embora geralmente ainda como uma fraqueza. Mas chorar é muito pior para os homens, pois eles resistem a essa liberação natural e saudável da emoção por medo de serem vistos como menos viris. Promiscuidade. Você já ouviu um homem ser descrito como promíscuo? É provável que você ainda não tenha e nem vá presenciar isso, porque esse termo tem sido tipicamente reservado às mulheres. Tempo de tela. Homens que jogam videogames por 3 horas todas as noites são vistos como infantis e perdedores, enquanto mulheres que assistem Netflix por 3 horas todas as noites são vistas como normais. Sem camisa. Os homens podem fazer topless na praia, independentemente do tamanho de sua ginecomastia, também conhecida como seios de homem. Mas ainda não é socialmente aceitável em todos os lugares que as mulheres façam o mesmo, mesmo que elas tenham seios menores e masculinos. Assédio. Felizmente, o discurso público sobre assédio sexual tem sido muito informativo, mas ainda há um duplo padrão quando os homens querem abordar um assédio que sofreram por parte de uma mulher, eles são ridicularizados, ouvem que deveriam ter aproveitado ou escutam risadas como se isso fosse divertido. Pais ameaçando namorados das filhas. Normalmente, não há pais ameaçando as namoradas, e se você der um passo atrás, essa prática estranhamente comum é, na verdade, apenas ameaçar menores. Comerciais de iogurte. O iogurte tem muito benefícios, mas, ainda assim, você já viu algum homem num comercial de iogurte? Por alguma razão estranha, este alimento sempre foi considerado feminino. Enfermeiros. O fato de esclarecer que alguém é um enfermeiro homem é o primeiro problema, pois a profissão é vista como algo reservado às mulheres. Mas também é muitas vezes vista como a profissão que os homens escolhem quando não conseguem se tornar médicos. Virgindade. O próprio conceito de virgindade é carregado de implicações problemáticas, mas duas delas incluem que as meninas são vistas como moralmente boas se mantêm as suas virgindades por mais tempo, enquanto os meninos são vistos como perdedores se levarem mais tempo para perdê-las. Profissões. Ou nos livramos da generificação para pararmos de assumir que certas profissões são naturalmente para um determinado gênero, ou começamos a adicionar homem a elas também, como médico homem ou policial homem. Se isso soa estranho, por que falamos policial mulher, né? Pelos corporais. Todos nós temos pelos corporais, no entanto, as mulheres são as que devem removê-los. E ainda são julgadas se não fizerem isso.
Tem inclusive uma história estranha sobre depilação que começa no século XIX e envolve cientistas de má qualidade e controle social de gênero. Além do mais, homens que desejam remover seus pelos também são vistos como extremamente vaidosos, metrosexuais ou gays. Obrigado por assistir o vídeo, e por se inscrever no canal e deixar seu like. A propósito, confira os vídeos na galeria do canal. Em breve mais novidades.